Sejam bem-vindos ao canal da Bobson P&D. Este canal é dedicado à divulgação científica e ensino de eletrônica e microeletrônica. No Bobson Ensina de hoje vamos começar a falar de projetos de circuitos integrados com o Magic VLSI. Antes de pormos a mão na massa e começar a trabalhar com a ferramenta de projetos, precisamos aprender alguns conceitos importantes e o que é uma TechLib. O que são regras de projeto? Regras de projeto são um conjunto de diretivas que norteiam o seu projeto, sendo comum em todas as áreas da engenharia. Na microeletrônica, as regras de projeto tornam-se cada vez mais importantes e complexas, conforme a escala diminui. Basicamente, quando estávamos em resoluções de 0.6 micrômetros, as regras para realizar um projeto eram bem mais simples e seguiam um padrão bem definido. Isto acontecia devido à resolução se aproximar ao comprimento de onda do feixe, utilizado para a gravação do chip. Em resoluções abaixo de 0.35 micrômetros, as coisas se complicam um pouco mais. Devido à proximidade das estruturas, tais como metais, polissilício, difusões e a redução da espessura do isolante, as regras padrão passam a não funcionar mais muito bem. Desta forma, existem duas classes de regras de projeto. Regras lambda, que são as regras padrão, que eram amplamente adotadas pela indústria até resoluções de 0.6 micrômetros, sendo que estas proporcionavam maior rapidez no desenvolvimento devido à sua simplicidade. Por serem padronizadas, elas não mudam conforme o scaling, ou seja, se você projeta todo o circuito com regras lambda, poderia fabricá-lo em qualquer processo, de 1, 0.6 ou 0.35 micrômetros, por exemplo. Porém, elas possuem o principal agravante da perda de resolução em processos mais modernos, abaixo de 0.6 micrômetros. E isto falaremos mais para frente neste vídeo. São regras completamente customizáveis, o que permite a customização do processo fabril. Ou seja, a fábrica de semicondutores pode desenvolver uma tecnologia própria e disponibilizá-la aos projetistas, como por exemplo alguma técnica para roteamento na diagonal, como a TSMC disponibiliza no seu processo de 0.18 micrômetros. E esta metodologia também apresenta maior precisão ao projetista, uma vez que este consegue dimensionar exatamente como deseja as estruturas internas do CI. Uma das desvantagens desta abordagem é a impossibilidade de upscaling ou downscaling, ou seja, uma vez desenvolvido para 0.35 micrômetros, o projeto não pode ser produzido em 0.18, o que nos leva a pensar no trabalho que as equipes da Intel passam para levar um processador de uma tecnologia de scaling para outra, uma vez que basicamente suas estruturas internas são projetadas do zero. E o TechFile? O que é um TechFile? Basicamente, é um arquivo de especificações contendo todas as regras de projeto e características do processo. É dele que a ferramenta retira as informações necessárias para estimar as capacitâncias existentes entre as junções e a resistência de cada material. Sem o TechFile, a ferramenta basicamente não consegue realizar a extração de resistências, capacitâncias e indutâncias existentes no chip de forma precisa, e desta forma não é possível prever o comportamento exato do chip e muito menos saber se ele vai funcionar corretamente. O Magic VLSI possui algumas bibliotecas gratuitas para processos de 0.35 e 0.18 micrômetros, adaptadas pela Moses para os processos de fabricação da TSMC. O único porém é que o Magic VLSI é baseado em regras lambda. Desta forma existe perda de resolução para estes processos. Vamos falar então sobre as regras lambda. As regras lambda são basicamente um conjunto de regras padrão. Lambda, neste caso, é utilizado como fator de scaling e relacionado à tecnologia em questão. Por exemplo, lambda em uma tecnologia de 1 micrômetro valerá 0.5 micrômetros. Se você ficar um pouco perdido ao ver as regras, não se preocupe. Vamos falar das estruturas que compõem o transistor aplicando as regras na prática, quando utilizarmos o Magic VLSI. Vamos às regras básicas. Contatos genéricos devem possuir a dimensão de 2 por 2 lambda, e estes devem estar 2 lambda distantes um do outro e 1 lambda da borda da difusão. Metais devem ter a espessura mínima de 3 lambda. Polissilício deve ter a espessura mínima de 2 lambda. Difusões, espessura mínima de 2 lambda. Poços devem ter no mínimo 4 por 4 lambda e devem estar no mínimo 2 lambda de distância um do outro. Bom, antes de iniciarmos a instalação do TechFile, vou primeiramente iniciar a VM e acessar o servidor do Magic VLSI através de SSH.
Iniciado e acessado o sistema com a conta de usuário, vamos para a página da Moze. Este link e demais referências estarão na descrição do vídeo. Acessando o site, escolhemos o Magic VLSI no primeiro processo de fabricação. Todos eles vão cair na mesma página. Você será levado para o site do Magic VLSI, onde encontra-se a documentação de instalação de TechFiles e o arquivo de TechFiles suportado pela Moses. Localize o link para download do arquivo current.tar.gz, clique com o botão direito do mouse para copiar o link. Agora no servidor, vamos escalonar as permissões para o usuário root com o comando sudo su- e acessar o diretório onde estão armazenados as techlibs. Dentro do diretório, vamos utilizar o wget para realizar o download do arquivo contendo as techlibs. Com o comando ls, podemos conferir que o arquivo encontra-se no diretório. Concluído o download, extraímos os arquivos com o comando tar-exvf current.tar.gz. Pronto, arquivo extraído. Podemos verificar que foi extraído um diretório de nome 2001A. Precisamos renomeá-lo para current. Para isso, utilizamos o comando mv, o comando para mover diretórios e arquivos. Pronto, diretório renomeado. Agora nós podemos remover o arquivo tar.gz, porque ele também não vai mais ser necessário, a não ser que você queira arquivá-lo, o ideal seria movê-lo para outro local. Para testarmos as bibliotecas, volte ao seu usuário padrão e vamos acessar o Magic carregando a biblioteca de 0.35 micrômetros da TSMC. Aqui eu tenho uma relação de duas bibliotecas e como elas são chamadas na TechFile. Após o vídeo de demonstração, será apresentada uma tabela com os processos suportados pela Moses e disponíveis no Magic VLSI. Para acessar, basta digitar Magic-T, seguido do processo desejado. Lembrando que o T deve ser maiúsculo. Acessando o Magic, podemos conferir a TechLib carregada. Indo em Options Tech Manager, observem que a relação é de 0.2 microns para cada 1 lambda, e a biblioteca carregada é a de 0.35 microns da TSMC. E aqui que entra o ponto abordado anteriormente. As bibliotecas lambda sub-m são bibliotecas parcialmente adaptadas para processos de fabricação abaixo de 1 micrômetro, mas elas ainda seguem a maioria das regras padrões. Apesar de algumas terem sido adaptadas, como veremos no próximo vídeo, observem que cada lambda possui 0.2 micrômetros. E aqui que entra o ponto abordado anteriormente. As bibliotecas lambda sub-m são bibliotecas parcialmente adaptadas para o processo de fabricação abaixo de 1 micrômetro, mas elas ainda seguem a maioria das regras padrões, apesar de algumas terem sido adaptadas, como veremos no próximo vídeo. E a espessura mínima para o polissilício, que é utilizado para formar o gate, deve ter 2 lambda, como vimos anteriormente. Desta forma, a espessura mínima possível será de 0.4 microns, perdendo 50 nanômetros de resolução. Agora vejamos as tabelas de processos suportados pela Moses. Observem que existem duas tabelas, a tabela para o processo sub-m e a tabela para processos deep. A tabela deep são TechFiles lambda completamente adaptados para o processo de 0.20 e 0.18, ou seja, não é possível fazer scaling de projetos feitos com as bibliotecas deep para outros processos. A vantagem de seu uso é que o lambda passa a ser de 0.1 microns e 0.9 microns respectivamente, aumentando a precisão do projeto. A relação de processos e o seu nome na TechFile também estarão na descrição do vídeo. E é isso aí pessoal, por hoje ficamos por aqui. No próximo episódio vamos aprender a fazer um transistor PMOS e simular ele, para extrair suas características e entender o seu funcionamento. Assine o canal para não perder os próximos vídeos. Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook. Dúvidas, críticas ou sugestões, utilize os comentários do YouTube. E deixe aquele like se você gostou do vídeo.